Então vamos ao Que Pena, o último bloco do programa Bate-Papo. Vai ficar gravado esse 15 de março aí, hein? Poxa, legal. Ah, hoje é estadual, mas logo vai voltar aqui como federal. Ah, não pode falar, não pode falar. Coronel, me diz uma coisa. O seu trabalho como deputado estadual, o que o senhor pode nos dizer sobre isso? Então, agradeço a oportunidade da pergunta, porque muitos pensam que o deputado só fica ali vendo a questão da legislação e participando de sessões. Embora eu tenha sido, de produção legislativa foi o dobro do que a média, foi mais de 20 projetos de leis aprovados, porque projetos de lei que são rejeitados, às vezes são 5, 6, eu fiz muito tempo parte da Comissão de Segurança da Constituição e Justiça, e ali vinham 40 projetos, 30 rejeitados por inconstitucionalidade e tudo mais. Mas eu já tenho mais de 20 projetos aprovados, sancionados, transformados em lei, sempre visando a diminuição do tamanho do Estado, diminuir a burocracia, incentivar o empreendedorismo. Esse é o meu foco, né? Porque eu acho que quanto mais a pessoa empreender, mais gerar emprego, dá mais dignidade para as pessoas. Mas o que se faz mais ali é ouvir as pessoas, ouvir as demandas. Então a gente tem viajado aí pelo estado todo. Só no passado visitei mais de 150 quartéis de polícia e de bombeiro, vendo as necessidades, levando a demanda para os comandantes gerais, para o governo do estado. Só há 2 semanas, 3 semanas atrás, em 5 dias nós fizemos 34 visitas em prefeitos, quartéis. E isso dá um trabalho bastante grande, né, de ouvir, porque a função do parlamentar, ele é o intermediário entre quem não tem a voz para chegar até quem tem a obrigação de executar. Então, no meio ali, eu quero conversar com o governador, quero levar uma demanda para ele. Então, quem que ele usa? Ele usa o parlamentar, leva o problema. Às vezes a gente leva junto, marca a reunião com o governador, com os secretários e leva ou o prefeito ou as entidades para conversar direto, ou a gente leva a demanda. Então, isso é muito frequente. E dentro da Assembleia, as produções legislativas. E posso lhe garantir que 7 da manhã até 8, 9 da noite, dificilmente não tem intervalo, assim, né? Uma reunião em seguida da outra, ou no gabinete ou fora, né? Visitando as prefeituras, visitando as bases. Muito bem, muito bem. Só para ter uma ideia, foram mais de 700 reuniões ano passado, que eu lembro. Quer dizer que deputado não é só ficar sentado lá e botar o paletó na cabeça. É o que menos faz ali. É o que menos faz, né? É o que menos faz. Eu vou ter o prazer de nós fazermos de novo um outro programa, porque eu tenho grande, como se chama? Não é vontade, eu tenho interesse em saber essa vida do parlamentar em si. Aqui nós não temos tempo, entendeu? O dia a dia, quando começa. Eu sei que a sua sala é 102. Isso, eu sei que é mais fácil que tem de deixar. Inclusive, eles entram da minha sala para pegar informação dos outros. É a primeira ali que chega. Eu acho muito bonito o parlamento, sabe? A gente como militar, né? Tudo que tem ordem e progresso, mas tem tanto caco nessas coisas, né? Uma das eu não lhe informei, mas eu sempre tive muita preocupação com o dinheiro público. Eu sempre falo que dinheiro público não é o dinheiro de ninguém. O meu dinheiro eu passo a fazer o que eu quiser. Se eu quiser doar, se eu quiser viajar, gastar como eu quiser. Agora o dinheiro público é advindo dos impostos, que é o teu dinheiro, que eu peguei emprestado para administrar, concorda comigo? Perfeito. Eu sempre falei isso, inclusive quando estava no bombeiro. A gente tem que ter muito mais cuidado com o dinheiro público do que o meu privado. E tendo vista nessa linha, no gabinete a gente tem em torno de 500 mil reais por ano para gastar com verbo de gabinete. Em média, foi 19% que a gente gastou do que poderia ter gastado 100%. E de assessorias eu gastei nos 3 primeiros anos em torno de 50%. Então, eu economei pelo menos R$1 milhão por ano no gabinete. Isso que a gente trabalhou. Então, não é, tá querendo se gabar, não é isso. Eu acho que a gente tem que, se eu quero cobrar dos outros, eu tenho que fazer a minha parte de dar o exemplo. Sempre falei nisso. Primeiro dá o exemplo, depois cobra, né? Eu falava isso para os meus subordinados no quartel. Como é que eu vou cobrar de alguém que chega no horário se eu chego atrasado? Sim, né? Quero que ele andando bem fardado, se eu ando todo mal fardado. Então, primeiro dá o exemplo. Bota suja? Bota suja. Então, primeiro dá o exemplo para depois cobrar. Verdade, então, eu considero assim, quanto maior o cargo, maior é a responsabilidade. Não é? É verdade. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque
quando um parlamentar ele comete algum ato ilegal, e vamos botar o presidente da República fizer qualquer coisa irregular, se o presidente rouba, por que eu não posso? Eu, coitadinho aqui embaixo, não posso. Então, é o mau exemplo que as pessoas dão. Tudo quando um parlamentar, pelo exemplo, né? Exato. Quando um parlamentar ele não der o exemplo, se ele também faz coisa irregular, o cara lá embaixo, funcionário lá, ele diz, se ele também faz, por que eu não posso fazer? Isso é o mais grave. Então, por isso que a gente tem que tomar diariamente cuidado com nossos passos, para servir de exemplo positivo, não de exemplo negativo, né? Esse cuidado que a gente tem que fazer. Perfeito. Vamos fazer uma conta de chegar agora, assim. Uma conta assim, curiosidade. O senhor, como deputado estadual, já ajudou Blumenau, como se diz, ajuda é igual a salário, né? Nunca tá bom, né? A gente sempre quer mais, né? O senhor já ajudou Blumenau. O que, digamos que um passarinho contou que o senhor é pré-candidato, aí vai ser candidato e vai ser deputado. O que Blumenau pode esperar? Assim, então, se eu ajudei aqui com quase 1 milhão, o parlamentar ele tem em média de 8 milhões por ano de emenda. Certo. Estadual, federal tem 60 em média, então dá para ajudar um pouco mais, né? Dá para as emendas. Então, tá certo. Essa é a primeira coisa. E as legislações, como eu disse, eu quero concentrar ali, principalmente na questão de facilitar a vida das pessoas, que hoje a gente vê que o Estado interfere muito, principalmente com legislações que atrapalham mais do que ajudam. Então hoje um empreendedor, a pessoa que quer gerar emprego, ele tem muita dificuldade, as legislações trabalhistas, legislações tributárias, é tudo uma dificuldade. Então, eu digo, o empreendedor, a gente tem que dar os parabéns para os empresários, porque eles são uns heróis hoje no Brasil para empreender, porque a burocracia é tamanha que muitas vezes a pessoa desiste antes de começar. Poderia gerar muito mais emprego se tivesse menos entraves e também o tamanho do Estado, né? Diminuir um pouquinho para poder sobrar mais dinheiro para outras áreas. E eu queria deixar um destaque também, tu falou aqui de Blumenau, mas eu coloquei de emendas em 3 anos aí, 23 milhões na segurança pública. Foram 22 e pouco, né? Foram 13 milhões para o bombeiro e 9 milhões na polícia militar. Porque eu considero que 22 milhões em segurança, 20 milhões em infraestrutura, 6 milhões em educação, 5 milhões em saúde. Isso, porque ali inclui as emendas impositivas e as transferências especiais que a gente pode fazer indicações. Porque quando o órgão que faz o atendimento à população, que é a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, esses órgãos, eles estão bem equipados, com boas viaturas, a população está mais segura. Eu sempre disse isso, não adianta o bombeiro não é herói de sair fazendo atendimento com as próprias mãos. Um incêndio está ocorrendo, o caminhão quebra no meio do caminho, e daí? Isso já aconteceu comigo muitas vezes, um acidente de trânsito, a ambulância não pega no quartel, que a ambulância... Uma vez eu lembro que aqui tinha um jornal aqui do Blumenau, saiu na capa do jornal assim, bombeiro pede socorros, era eu lá em Itajaí com um caminhão quebrado e uma ambulância quebrada. Ele foi na época que a gente fez o pedido lá da criação do Funrebom lá, que aqui em Blumenau também tinha, né? É onde a gente começou a criar aquele fundo para poder equipar o bombeiro. E hoje, só para ter uma ideia, o governo do estado investiu 345 milhões com recursos próprios na segurança pública. Está demorando para chegar os viaturas, equipamentos, porque não tem ninguém que entregue na praça. Estão pedindo 1 ano para entregar um caminhão de bombeiro hoje. Está difícil, mas recursos, graças a Deus, tem. De 0 a 10, o que o senhor achou de estar na vida pública? Como é que é de 0 a 10? Vamos dizer assim, o senhor faria tudo de novo? Até que pretendo fazer novamente, né? Porque assim, ó, eu vejo, eu não teria necessidade... Não, agora o senhor está tentando fazer federal, estadual. Sim, não. Se o senhor queria fazer, seria a reeleição. Então, não, claro, continuar na vida pública, então, entendeu? Mas eu digo assim, ó, as mudanças da sociedade se dão no meio político. Não adianta eu ficar ali no WhatsApp brigando, xingando os políticos. Então, um senhor, uma vez, ele me falou bem assim, um senhor bem de idade até, ele disse, mas o senhor que teve uma vida tão brilhante, uma carreira tão brilhante no Corpo de Bombeiros, agora o senhor vai se sujar na política? Né? Essa é a ideia que as pessoas têm dos políticos. Eu disse, olha, se a gente não estiver lá, a gente vai continuar sendo governado por pessoas, às vezes, de má índole. Então, se a gente quer que as coisas mudem, vamos ser o protagonista, vamos estar lá para fazer as coisas mudarem. Senão a gente só vai ficar nos bastidores xingando, mas acontece, lá as coisas vão acontecer. Alguém vai estar lá. Isso não é comigo? Exatamente. Xinga,
Mas verdade. na hora de fazer as coisas, então se coloca à disposição, né? Nós pra temos fazer. muito disso no nosso país. Ah, isso aí não é problema meu, é seu. Então- Eu acho que todo mundo deve ajudar todo mundo. E as pessoas que não entram na política, apesar que isso está mudando, viu, Coronel? Eu vou ser sincero, até hoje Tá ninguém bom, me não. xingou, não. É. Bem tranquilo. Antigamente, político, ladrão, não sei o quê. Até agora eu não tive nenhum problema, muito pelo contrário. O pessoal tem elogiado bastante a ação e tal. Eu acho que basta fazer a sua parte, né? Tem que fazer. E o exemplo, eu sempre digo para minhas filhas, digo para minhas netas, você tem que seguir o bom exemplo, né? Se E você... ser o exemplo também. Exatamente. Também não é só dizer eu sou sério. Tem que fazer com que as pessoas saibam que você é sério. Exatamente. Esse negócio de eu dizer que é sério, isso aí é chovendo molhado. Né? O cara tem que fazer o porquê, né? Então agora o Moisés já tem lá um link, né? Já tem um link dizendo que ele não tá no 33. Vamos livrar o homem desse 33 que ele já fez lá, né? Aquela tábua lá de Deus. Vamos ajudar o homem aí então. Então tá. Olha, fiquei estupefato com a sua declaração, até essa defesa enfática do nosso governador, que é feita com justiça, está se fazendo com justiça, porque você está lá dentro, você sabe. Eu sei o que está acontecendo lá dentro. Vou ser sincero, ele é muito bem intencionado, às vezes ele não sabia como fazer, mas hoje a equipe ali, a equipe do governo, ela é muito séria e muito eficiente. Inclusive, se tiver mais tempo a gente poder falar como está sendo feita a administração lá dentro, no sistema BI, onde tem um cara lá que só controla cada pasta, se ele está no vermelho, amarelo ou no verde. Se tiver no amarelo ou tiver no vermelho, já chamado o gestor e diz, teus índices aqui não estão bons. Ele me disse assim, muitas vezes nós estamos no vermelho e a maioria dos estados estaria no verde. Mas é porque está sendo exigido de cada um, ele tem um controle total de cada pasta dentro do governo. Então, é um sistema de gestão realmente muito sério. E aí eu acho que é onde funciona. Então, muito bom. Ótimo. As suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Betão, de a gente divulgar o nosso trabalho, de pelo menos prestar contas, né? Essa é a nossa principal função, né? Executar e prestar contas. Porque eu considero cada voto que eu recebi uma procuração. O voto é uma procuração, né? Vai lá me representar. Eu sou um representante de quem me colocou lá. E para isso eu tenho que atender as demandas dele e prestar contas. Então eu agradeço a oportunidade de prestar contas e me colocar à disposição no Gabinete 102, sempre que alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão que possa contribuir para a sociedade, leva para a gente lá, toma um café conosco. Perfeito. E vamos fazer com que isso se torne uma lei, digamos, se for eficiente, se for possível, e contribuir para a melhoria da nossa sociedade catarinense e do Brasil. Obrigado, Betão. Então tá aí. Muito obrigado, Coronel Mocelin, pela sua... abrir agenda para vir aqui no bate-papo. A TV Galega está à sua disposição. Obrigado. Para qualquer situação, só pega o telefone, liga para a gente, ou não vamos ao seu encontro. E agradecendo a vocês pela audiência, prometendo voltar, o cara dizia, prometendo voltar a semana que vem, talvez com o Flamengo na frente, contra o Vasco, essas coisas todas, isso é coisa de futebol. Mas vamos torcer. O Inter também vai ter o Grenal agora. Então, que o Inter também vença, vamos torcer para que tudo dê certo. Então, plagiando o meu amigo, sempre dizendo o seguinte, aquele que sabe onde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Até a semana que vem, muito obrigado.